Olá e sejam todos bem-vindos a mais uma Live Paulos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para o Encontro da Palavra. Estamos no mês da Bíblia e a Paulos preparou uma programação toda especial para vocês durante esse mês de setembro. E o objetivo principal dessas ações é a evangelização, é o conhecimento, o estudo das Sagradas Escrituras. E você também pode contribuir para essa evangelização. De que forma? Curtindo e compartilhando essa live. Você pode compartilhar na sua própria página do Facebook, assim como compartilhar também o link pelo seu WhatsApp, pelo seu e-mail. O importante é estarmos juntos na evangelização. Então, gente, estou esperando você compartilhar. Também quero saber quem é que está por aqui, de qual cidade você está falando, eu quero saber qual é a sua paróquia, eu quero saber quem é você que está aqui com a gente hoje. É uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez. Eu sou a Roberta Molina, do Grupo de Comunicação da Paulos, e daqui a pouquinho minha companheira de trabalho, minha parceira Cleane Santos, vai estar por aqui. Enquanto isso, aguardo você entrar. Quero ver quem está por aqui. Vamos ver quem já está chegando. Vai me dizendo aí a cidade que você está falando. Eu quero saber qual é a sua paróquia, eu quero saber um pouquinho de você. E daqui a pouquinho, o nosso tema de hoje é lendo o Evangelho de João. Nós que já passamos aí por todos os evangelhos, hoje, então, nós vamos falar sobre o Evangelho de João, tá bom? Bom, gente, quem está por aqui? Reconcosta, ele que está falando de Mossoró, seja bem-vindo. A Rosa Zope também está por aqui. Boa tarde, ela que é da paróquia Santa Rita de Castro das Palmeiras, de Ribeirão Preto. Que bom, Rosa, seja bem-vinda. A Ângela Queiroz também está por aqui. Boa tarde, Ângela. Ela que é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Que delícia, Minas Gerais. A Nelly está por aqui também. Boa tarde, sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Paróquia São Roque, Diocese Caxias do Sul. Nelly, um grande abraço para você. É muito bom ter você por aqui, viu? A Elinha também está por aqui, Elinha de Paula. De Minas Gerais, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Ediclei, seja bem-vindo. Ângela Queiroz, da Paróquia São João Bosco, Adalto Amaral, boa tarde. Ele que é de Santo André, São Paulo. Ana Cristina, de BH, também está por aqui. Fátima Tamashiro, boa tarde, paz e bem, ela que é de Jacareí, paz e bem, Fátima. Solange, boa tarde, que ela é de Londrina, paróquia Coração de Maria. José Ronaldo também está por aqui, Deusdete também, a Deusdete que é de São João Batista, Espírito Santo. Gente, ó, quando começa a correr bastante, assim, eu não consigo mais controlar as mensagens, é porque já tem muita gente por aqui, e isso é muito bom, porque estamos todos juntos para fazermos hoje um estudo sobre a palavra de Deus. E eu vou pedindo para você compartilhar essa live, compartilha aí no seu Facebook, deixa a sua mensagem. A Marinha Marcelos também está por aqui, boa tarde, Ivanida Alves. Tem muita gente chegando, Assis Correia Cardoso, ele que está dizendo boa tarde, Roberta, Paróquia Imaculado Coração de Maria e Santo Antônio. De BH, está dizendo que já compartilhou, é isso aí, que bacana. Ari Martins também, Paróquia São Domingos. Maria Elisete, Ediclei Marques, Glória Barros, de Minas Gerais, a Ediclei que é de Belém, Socorro Gouveia, boa tarde, que maravilha, que bom estarmos todos juntos, gente, ó. Hoje é o nosso último encontro sobre o ciclo de Bíblias, né? E nós iremos falar do quarto evangelho da Bíblia, que é o Evangelho de São João, suas mensagens, sinais e revelações. Abordaremos o tema lendo o Evangelho de João. Então, vamos iniciar o nosso encontro. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação sobre esse evangelho, essa é uma grande oportunidade, tá bom? Enquanto isso, estou aguardando aqui a Cleane Santos, que já está entrando, e nosso autor convidado, que é o Pedro Lima Vasconcelos. E vocês vão entrando e sejam bem-vindos. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a vocês, boa tarde a quem nos acompanha. Cleane, bem-vinda, que bom. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Gente, já tem bastante gente por aqui. Estou vendo que tem gente do Brasil inteiro, viu, Pedro? Todo mundo aqui para poder escutar um pouquinho sobre São João hoje. Sobre o Evangelho de João.
Bom, o convidado de hoje é o autor Pedro Lima Vasconcelos, mestre e livre docente em Ciências da Religião, doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em História. Cléo, a gente tem aí alguns títulos, né, que foram publicados pela Paulus do Pedro. Você quer citar para a gente, por gentileza? Sim, Roberta, vamos lá. Pedro Lima Vasconcelos, ele publicou Lendo o Evangelho segundo João, Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, Lendo as cartas de João, Quem ama permanece em Deus, Deus amor. Também coautor dos livros O Vaticano II e a Leitura da Bíblia, Introdução ao Segundo Testamento, Como Ler as Cartas aos Hebreus. E o livro de hoje, né? Lendo o Evangelho segundo João. Esse é o nosso livro de destaque, que vocês terão 15% de desconto, é isso, né, Cleane? Isso mesmo. A gente já vai colocar aqui para vocês conferirem, ó. Lendo o Evangelho segundo João, hoje você utilizando o cupom LivePaulos, você tem 15% de desconto exclusivo. Então, gente, não esqueça de utilizar o cupom LivePaulos. Pedro, para começar, quais as informações a Bíblia nos traz sobre o Evangelho de João? Quem foi João? Então vamos começar com uma coisa que produz muita confusão e muita interrogação. Quem foi João, né? Bem, Joões existiram muitos na Bíblia. Nem tantos, enfim, alguns. Então vamos identificar algumas figuras. Então, com o nome João, a gente tem João Batista, né? Aquele ao qual Jesus se vinculou no início da sua atividade pública, sendo batizado por ele. Não é deste João que nós vamos falar aqui. Nós temos um João que é o irmão de Tiago. E ambos são conhecidos também nos evangelhos como os filhos de Zebedeu. Ambos fazem parte, compõem aquele grupo em torno de Jesus, chamado Grupo dos 12, ou, em alguns lugares, chamados de os 12 Apóstolos. Né? E existe um outro João, citado como o receptor das revelações de Deus a respeito de Jesus, que estão no livro do Apocalipse. Então, a gente tem lá o Apocalipse de João. Diferentemente do Apocalipse, que é de João, o texto que é objeto da nossa atenção aqui hoje, ele não é de João, ele é segundo João. Isso já faz alguma diferença, e essa diferença não é pouco importante, pelo contrário. Mas, enfim, fiquemos ainda nos nomes. Então, eu tenho João Batista, Sim. João, irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu, e eu tenho João no Apocalipse. O nome Evangelho segundo João, ele é um nome postiço. Ele foi adicionado a uma obra que antes não levava esse título. Não levava, e a gente nem sabe se terá tido um título específico e qual teria sido ele. No próprio Evangelho segundo João, na obra que nós chamamos desta maneira, não é citado nenhum personagem com o nome João. São citados os filhos de Zebedeu uma única vez. Mas não Tiago e João, são chamados os filhos de Zebedeu. De sorte que, quando nós falamos da obra, a gente há de pensar que, inicialmente, ela não levava o título que nós hoje utilizamos, o título com o qual ela hoje é conhecida. Em segundo lugar, há que se pensar, então, que quando foi atribuído este título à obra, se pretendeu estabelecer um vínculo
entre a obra e uma figura conhecida daquele círculo que acompanhou Jesus. Assim como se fez, por exemplo, deve ter sido tratado em lives anteriores, no caso do Evangelho segundo Mateus. De maneira que João, o irmão de Tiago, o filho de Zebedeu, foi aquele a quem o Evangelho foi relacionado e por esse caminho se fez uma conexão, se estabeleceu uma conexão entre o texto e os inícios do movimento liderado por Jesus. Mas é importante que fique claro que no Evangelho não se menciona João como autor. E ele é apenas citado indiretamente na expressão filhos de Zebedeu, no capítulo 21, que, aliás, é um apêndice. É um texto que também foi anexado posteriormente ao fecho da obra. Então, o que aconteceu foi que, no esforço de estabelecer este vínculo por meio dos nomes, se fez uma junção entre o João, irmão de Tiago, que é o filho de Zebedeu, o João do Apocalipse e o evangelista, que a gente não sabe quem foi. De sorte que, e por extensão, se atribuiu a este João a escrita das 3 cartas, às quais este evangelho está ligado. Quer dizer, há uma conexão evidente entre o evangelho e estas 3 cartas, sem qualquer dúvida. De sorte que, para finalizar por hora, a gente não sabe nada sobre a pessoa que deu essa formatação definitiva ao texto que a gente conhece hoje, mas nós continuamos a chamá-lo de João. E se ainda posso fazer uma conexão, a tradição também carregou de relacionar este João com uma figura enigmática que vai aparecer no Evangelho. Acredito que a gente vai poder conversar sobre ela na sequência do nosso papo aqui, que é a figura do discípulo amado. Que é uma figura enigmática, repito, que só aparece no 4º Evangelho. E também a gente não sabe quem foi, ou seja, quem foi o nome, qual foi o nome dessa pessoa. Certo. Professor, podemos dizer que o Evangelho segundo João, ele é distinto dos demais evangelhos, em termos de linguagem, conteúdo, por qual razão? Sim, ele é radicalmente distinto dos outros 3 evangelhos que se encontram no Novo Testamento. E é justamente porque essa diferença aparece de maneira muito clara, e na medida em que essa diferença aparece, fica mais evidente também o parentesco literário entre os outros 3, que os 3, são chamados de evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos Marcos, Mateus e Lucas, eles são sinóticos não só porque eles são relacionados literariamente, um com os demais, mas porque eles se diferenciam significativamente em relação ao texto joanino. Vamos continuar chamando de João. Em que essa diferença se manifesta? Bem, as diferenças são de muitos tipos, eu vou citar apenas algumas. Então, a temática. Nos evangelhos sinóticos, de maneira geral, Jesus aparece como aquele que anuncia a vinda e a realização do reino de Deus. Ora, no texto do 4º Evangelho, a expressão reino de Deus aparece uma ou outra vez. Não tem absolutamente a importância e a centralidade que tem nos evangelhos sinóticos. Nos evangelhos sinóticos, Jesus tende a falar de si mesmo em 3ª pessoa. O Filho do Homem é Senhor do sábado, o Filho do Homem veio para isso, veio para aquilo, o Filho do Homem fará isso, aquilo. No 4º Evangelho, Jesus, quando fala de si, fundamentalmente ele fala em 1ª pessoa. Eu
eu sou, eu vim, a minha vontade, etc. A primeira pessoa é muito marcada. Particularmente a expressão eu sou, né, é um traço do discurso de Jesus, de maneira que, em vez de ele fazer a proclamação do reino de Deus, como no caso dos sinóticos, no quarto evangelho, Jesus fundamentalmente faz uma proclamação a respeito de si mesmo, né? Então, do ponto de vista do tema e da linguagem, espero ter ilustrado com esses exemplos. Mas há mais. Nos evangelhos sinóticos, a atividade de Jesus, ela se desenvolve, grosso modo, do ponto de vista geográfico, do norte para o sul da terra de Israel, da Galileia, no norte, para a Judéia, no sul, onde está a cidade de Jerusalém. E quando Jesus chega a esta cidade, não passam muitos dias e ele é crucificado, ele é executado. No quarto evangelho, a gente vai verificar que há um deslocamento que Jesus faz entre a Galileia no norte e a Judéia no sul por várias vezes. Ele vai e volta, ele se desloca entre a Galileia e Judá, Jerusalém, algumas vezes. E a isso eu acrescento um outro dado. Nos evangelhos sinóticos, se diz que Jesus chegou a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. O que faz supor, considerando o costume judeu de que a Páscoa deveria ser celebrada todo ano com a peregrinação a Jerusalém, que a atividade de Jesus tenha durado no máximo um ano, porque não existe uma menção à Páscoa anterior ao início da sua atividade. Ora, no caso do Evangelho segundo João, são feitas menções à Páscoa por 3 vezes. E essas 3 menções à Páscoa, justamente elas justificam, em pelo menos 2 dos casos, a ida de Jesus a Jerusalém. Ele vai a Jerusalém, no capítulo 2, por ocasião da Páscoa. No capítulo 6, se menciona a Páscoa e se diz que Jesus não foi a Jerusalém, mas foi depois. E, mais ao final da vida dele, né, a gente tem a terceira Páscoa e ele está em Jerusalém. O que faz supor, então, que a sua atividade se tenha estendido por mais tempo. Daí vem a tradição que, em geral, as pessoas recolhem de que Jesus teria atuado publicamente durante 3 anos. Para os sinóticos, isso terá acontecido em menos de um ano. Para o Evangelho segundo João, a referência a 3 Páscoas faz supor pelo menos 2 anos. 2 anos de alguma coisa, eventualmente até a proximidade dos 3 anos. Então, a gente tem diferenças temáticas, a gente tem diferenças no que diz respeito ao itinerário trilhado por Jesus, a temporalidade da sua atividade. Né? Tudo isso faz com que a diferenciação entre este evangelho e os demais fique evidente numa leitura mais cuidadosa. Então, por isso, a gente fala de um diferencial importante, que é parte desses elementos, né, que eu tratei de apresentar aqui, pelo menos alguns deles. Sim. Ótima explicação. Bom, para quem está entrando agora, nós estamos conversando com o autor e professor Pedro Lima Vasconcelos, tá? E o nosso tema de hoje é lendo o Evangelho segundo João. Professor, tem uma pergunta aqui que vai de encontro, inclusive, com uma pergunta de um dos espectadores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco quais os milagres narrados neste evangelho e se podemos entendê-los como sinais. E vai de encontro com a pergunta de Santo Antônio de Pádua. Ele diz o seguinte: por que o evangelho de João é chamado de o evangelho dos sinais? Então, vamos lá. Essa questão ela é muito importante para os propósitos que o próprio evangelista
teve, né, ao elaborar esse escrito. A palavra milagre, ela é uma palavra que está muito associada na nossa cultura àquilo que, tendo acontecido, nós não temos explicação. Né? Explicação científica, por exemplo. Então, se algo que acontece vai na contramão das leis da medicina, da física, da química, do que for, isto foi um milagre. Ora, no mundo antigo, esse parâmetro para você falar de milagre não existia. Né? De sorte que, falando de maneira incisiva, a palavra milagre, ela não existe na Bíblia. Não existe. E, principalmente, não existe esta conotação que, modernamente, se dá ao termo. Existem vários termos, né, utilizados nos evangelhos, são pelo menos 3, que muitas vezes são traduzidos por milagres. O quarto evangelho, ele utiliza dessas 3 uma palavra. E a palavra é sinal. As outras palavras, elas têm traduções aproximadas. Né? Um acontecimento maravilhoso. Ou um ato de poder. Nenhuma delas se encontra no quarto evangelho, mas a palavra sinal, ela acompanha a primeira parte do evangelho, aparece muitas vezes até o capítulo 12, e depois, na conclusão do evangelho, no capítulo 20, quando se fala que Jesus fez muitos sinais que não estão escritos, né, neste livro. Veja, a palavra sinal, ela sugere o quê? O sinal vale não por aquilo que ele é, mas para aquilo ao que ele aponta. Então, vou pegar um exemplo muito simples aqui, muito banal. Eu estou dirigindo, né, no trânsito e eu tenho um sinal vermelho. O que interessa não é o sinal vermelho, o que interessa é o que este sinal significa. Pare. Muda-se a cor. O problema não é a mudança de cor. O que importa é entender que a mudança de cor me permite fazer um movimento que anteriormente eu não podia fazer. Então, o sinal aponta na direção de alguma coisa externa a ele. Diferentemente da admiração que o evento possa produzir pelo seu caráter espetacular, a tomada deste evento como sinal indica que é preciso pensar além ou para além do evento. A pessoa que nos acompanha perguntou, então, dos sinais encontrados no Evangelho segundo João. Então, eles são tão importantes que eles compõem a primeira parte do Evangelho. Acredito que em algum momento a gente vai falar também da estrutura do Evangelho, né? Sim. O Evangelho tem 2 partes, e uma delas costuma ser chamada de o livro dos sinais. Né? A parte que vai até o capítulo 12. E que corresponde justamente à atividade pública que Jesus realiza entre Galileia, Jerusalém, Samaria, região que está no meio da terra de Israel. A ação de Jesus, ela é incrementada, né, pelos sinais que ele realiza. E eles são basicamente 7. São fundamentalmente 7. Embora o texto fale que Jesus fez muitos outros. O próprio Nicodemos, no capítulo 3, ele procura Jesus e diz: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Os sinais, no plural. Ora, àquela altura da narração, nós só tínhamos tido contato com o primeiro dos sinais,
né, que serão narrados no Evangelho. Então, há uma coleta, há uma seleção por parte de quem organizou a obra de 7 sinais. Então, eu tenho o sinal do capítulo 2, as chamadas bodas de Caná. Depois, no final do capítulo 4, e logo iniciando o capítulo 5, eu tenho 2 sinais que estão juntos, vão juntos. Trata-se de uma cura de um filho de um funcionário real e a cura de um paralítico. Depois, no capítulo 6, eu tenho de novo 2 sinais juntos, a chamada multiplicação dos pães e dos peixes e o movimento de Jesus caminhando sobre as águas do Mar da Galileia. O 6º sinal eu encontro no capítulo 9, a chamada cura do cego de nascença, e finalmente no capítulo 11, o sinal da ressurreição de Lázaro. Vejam que os sinais, eles aparecem, então, distribuídos, desde o capítulo 2 até o capítulo 11. Mas o livro dos sinais começa no capítulo 1, depois do prólogo, depois da introdução, e vai até o final do capítulo 12. Por quê? Porque o evangelista, ele justamente pretende, com a sua narração, mostrar a potencialidade significativa de cada um destes eventos. E ele insiste, ele quer que sejam entendidos como sinais, e não como milagres no sentido de eventos diante dos quais a gente ficaria maravilhado, impressionado. Este não é o efeito pretendido pelo evangelista. Na prática, o que acontece? Se eu tenho um sinal que começa no capítulo 2, é narrado no início do capítulo 2, e o próximo sinal será narrado no final do capítulo 4, a tarefa que eu tenho, como alguém que estou querendo mergulhar nas entranhas do evangelho, é tratar de identificar como as passagens seguintes, as cenas seguintes que serão narradas, estão conectadas com o sinal que foi apresentado. Por quê? Porque as cenas, elas são como que desdobramentos significativos, são direcionamentos que o evangelista propõe para que se reflita sobre aquele evento realizado por Jesus na sua significação, no seu impacto. Então, para dar um exemplo muito rápido, não me alongar, se eu tenho as bodas de Caná, em que a água é convertida em vinho, numa festa de casamento. Então eu tenho a cena seguinte, Jesus indo a Jerusalém e estragando a festa. Na primeira cena, ele salva a festa. É uma festa popular. Na festa oficial no Templo de Jerusalém, em que rolava muito dinheiro, muito charlatanismo, muita manipulação da prática religiosa, ele estraga a festa. Então, veja, a conexão fica evidente pelo contraste. Eu avanço para a cena seguinte, eu vou encontrar Jesus com Nicodemos. E a conversa entre Jesus e Nicodemos é uma conversa em torno de nascer da água. Opa! Isso me faz lembrar a água mudada em vinho lá da cena do sinal. Logo depois, João Batista batizando na água. E, finalmente, no capítulo 4, na belíssima cena do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, a conversa acontece em torno do poço. E o assunto é água de beber e, ao final, a água viva, que se torna cada pessoa que adere ao projeto, né, à mensagem, ao evangelho comunicado por Jesus. Veja, então, cada cena que é apresentada no decorrer, na sequência da narração de um sinal, tem uma conexão com o sinal anteriormente narrado. E isso vale para a continuação
dos outros capítulos em que os outros sinais estão narrados. Então, há uma relação, né, muito, muito sutil, às vezes, muito clara em outras vezes, né, mostrando que há efetivamente uma articulação, né, muito bem pensada pelo evangelista, de maneira que você vá, pela sequência da leitura, refletindo sobre a densidade e as potencialidades dos sinais que Jesus vai realizando ao longo da sua atividade. Isso é basicamente a engrenagem do livro dos sinais. Certo. Professor, como você observa a ausência de parábolas nessa narração? Essa é mais uma daquelas diferenças, né? A que eu fazia referência no início da nossa conversa, né, entre João e os sinóticos. As parábolas nos evangelhos sinóticos, não diretamente, não todas, mas elas, em grande parte, elas estão direcionadas a explicitar, por meio de cenas da vida cotidiana, as surpresas que caracterizam este reino de Deus que Jesus anuncia. Então, o domínio de Deus sobre a terra, a humanidade, que se dá ou que se vislumbra na medida em que a gente consegue imaginar outros modos de vida no cotidiano. E as parábolas, elas basicamente tematizam isso, situações da vida cotidiana, né, nas quais uma surpresa aparece, e nesta surpresa se abre, então, né, o flash, né, para intuir alguma coisa a respeito do reino de Deus. Ora, já disse no começo, né, o Evangelho segundo João não tematiza o reino de Deus com a mesma incidência que fazem os evangelhos sinóticos. Nesse sentido, né, a gente compreende por que as parábolas, enquanto tais, elas não aparecem no Evangelho segundo João. Por quê? Porque a ideia da parábola é suscitar a reflexão sobre o reino de Deus. No caso de João, a reflexão tem como objetivo, né, esclarecer algo do proponente do anúncio, que é o próprio Jesus, e da sua mensagem, que está centrada em outras referências. Portanto, há que se considerar mesmo que, por exemplo, o capítulo 10 de João, onde se apresenta a narrativa do bom pastor, muita gente fala da parábola do bom pastor. O evangelista não utiliza essa palavra. Ele utiliza uma outra palavra, uma palavra que aproximadamente nós poderíamos traduzir por enigma. Por quê? Porque logo depois eu vou ter uma explicação, e esta narrativa está relacionada com o sinal que a antecedeu, que é o sinal do cego de nascença, etc. Então, é outro tipo de narração, com outro tipo de propósito, e, portanto, o evangelista vai utilizar uma outra palavra para designar aquilo que é a sua intenção. Pedro, já tem muitas perguntas aqui. Eu estou tentando selecionar algumas para poder te passar. A Leila Maria da Cruz, ela pergunta: por que o Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos e por que ele tem tantas menções ao livro de Gênesis? Penso que a primeira parte já foi dada. Questão, de alguma maneira, a gente já tratou, né? Mas deixe-me acrescentar um elemento. Os 3 evangelhos sinóticos, eles são semelhantes não por acaso, não por coincidência, mas porque eles têm uma relação
do ponto de vista literário, de uma dependência literária. O que eu estou querendo dizer com isso? Segundo os estudos, né, que vêm sendo feitos, principalmente aí a partir do século XIX, hoje quase não há dúvida nesse sentido, de que dos 3 evangelhos sinóticos, o evangelho segundo Marcos foi o primeiro a receber uma formatação próxima desta que nós temos hoje nas nossas Bíblias. E este relato foi utilizado materialmente por quem editou os evangelhos segundo Mateus e Lucas. Ou seja, houve um trabalho de consulta. Marcos serviu de fonte da qual os redatores, no caso de Mateus e no caso de Lucas, extraíram grande parte do material que eles utilizaram. Então, daí resulta justamente que, né, os evangelhos sejam tão parecidos assim. Então, não se trata de uma coincidência, não, algo fortuito. Ora, o evangelho segundo João, ele foi escrito a partir de outras referências, de outras fontes. Né? A gente até consegue mais ou menos identificar algumas fontes que teriam sido utilizadas na redação do Evangelho segundo João. Mas ele não sofreu, pelo menos na redação de grande parte do seu conteúdo, o impacto literário de nenhum dos outros evangelhos sinóticos. De maneira que, no final, o resultado sai muito diferente. Né? Então, com esse elemento, eu acrescento, né, dados aquilo que a gente já vinha falando antes, e penso que a primeira parte, então, da pergunta colocada tenha sido contemplada com isso. Quanto às referências do livro do Gênesis, eu diria que elas são presentes no texto de João, mas elas são presentes também nos outros evangelhos. Estou lembrando agora aqui, rapidamente, se eu abro o texto de Mateus, eu tenho lá, quase como um título da obra, Livro da Origem de Jesus Cristo, e essa palavra origem, em português, na língua grega se diz Gênesis. Mas não é só por conta da palavra. Eu vou encontrar em Mateus uma genealogia de Jesus, que é tomada em parte, né, de empréstimo ao texto do Gênesis. Então, eu diria, a presença do livro do Gênesis em João se deve ao fato de que ele é o primeiro livro da primeira parte, a mais importante, da Bíblia judaica, das Escrituras, tantas vezes citadas nos Evangelhos. Então, esse conjunto de textos tinha a sua parte mais destacada, né, que se chamava a Torá. E a primeira parte da Torá é justamente o livro do Gênesis. Então, vamos dizer primeiro que a presença dos textos da Torá, ou de referências à Torá, isso acontece em todos os evangelhos. Mas talvez a pessoa que nos perguntou esteja pensando no fato de que o Evangelho segundo João começa com as duas palavras que também iniciam o livro do Gênesis, que é no princípio. Ou, para ser uma tradução mais exata, em princípio, ou seja, para começo de conversa. E, efetivamente, a primeira linha do Evangelho segundo João, ela remete inevitavelmente para a primeira linha do livro do Gênesis. Por quê? Porque a narração joanina, ela coloca a existência desta entidade, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, como algumas traduções da Bíblia nos trazem. Este verbo, esta palavra, que se faz carne em Jesus de Nazaré,
o Evangelho coloca uma existência desta entidade, desta palavra, antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse criado. Portanto, desde o princípio. Então, a referência ao Gênesis logo no começo tem a ver com esta convicção do narrador joanino de que este Jesus, do qual ele trata ao longo do seu enredo, ele é a palavra de Deus encarnada, palavra essa que existia antes que o mundo existisse. Aliás, ele é a razão pela qual o mundo é feito, né? Como logo nos primeiros versículos do capítulo 1 se diz. Então, acredito que a pergunta tem a ver com este dado, né? De que ambos os textos começam com a mesma expressão. Há uma relação, uma conexão direta que o evangelista quer estabelecer com a primeira linha do Gênesis. Sim, acredito que tenha respondido perfeitamente, uma aula, né? Bom, gente, quem está chegando agora, nós estamos com Pedro Limas Vasconcelos, falando sobre o Evangelho segundo João. Pedro, tem muitas perguntas aqui. Adalto Amaral, eu vou já citar duas que está na sequência, depois a gente continua com as demais. Adalto Amaral está perguntando, o Evangelho de João tem influências dos gnósticos? A Cristiane Azevedo está falando quais são as fontes utilizadas pelo redator do Evangelho de João. Vilma está dizendo parabéns. Enfim, a gente já consegue responder esses dois? Todas essas duas questões exigiriam conversas bem compridas. Vamos aqui sugerir alguma coisa. Então, alguém pergunta, né, sobre a relação de João com os gnósticos. Tudo vai depender do que é que nós entendemos por gnosticismo. E essa é justamente uma discussão infindável. Então, nós conhecemos o movimento gnóstico propriamente dito, desenvolvendo-se ao longo do século II. Portanto, João precede o movimento gnóstico propriamente dito, aquilo que a gente chama de gnosticismo. E, muito provavelmente, o texto joanino ele serviu de inspiração para algumas lideranças e grupos gnósticos do século II. Então, se eu pego, por exemplo, um líder gnóstico de meados do século II, chamado Valentiniano, e eu busco a obra dele chamada O Evangelho da Verdade, eu vou ler essa obra e eu vou ter a impressão de que ressonâncias joaninas vão acontecendo, né, o tempo todo. Mas eu diria, então, que do ponto de vista cronológico, é mais seguro pensar que o texto joanino influenciou no mundo gnóstico, nas tendências gnósticas existentes no cristianismo dos primeiros tempos, mais do que recebeu essa influência. O que não significa dizer que textos, né, ou correntes de pensamento que vão confluir no gnosticismo propriamente dito do século II, não tenham deixado também suas marcas, seus impactos no texto joanino. Mas eu diria que, fundamentalmente, um elemento, né, faz a diferença entre o texto joanino e o gnosticismo propriamente dito. Na verdade, dois elementos. Primeiro, o acento que o Evangelho, segundo João, faz na carnalidade de Jesus. Quero insistir na palavra, mais do que encarnação, é uma palavra muito batida. Na carnalidade, na materialidade de Jesus. A tendência dos grupos pré-gnósticos e gnósticos era de tomar Jesus
como um ser divino que tinha aparência humana, mas não encarnava efetivamente, né, a humanidade. Então, aquela frase, aquela proclamação, né, que todos conhecemos, a palavra se fez carne, ela dificilmente seria, né, aceitável, né, no interior dessas correntes, dessas tendências, né, de cunho gnóstico. E a outra diferença importante tem a ver com o próprio lugar que Jesus ocupa, né, na relação com a pessoa que adere a ele. A tendência, eu estou falando sempre em tendência porque não dá para bater o martelo e dividir a coisa assim de maneira tão categórica. Mas a tendência nos textos gnósticos, referidos a Jesus, é tomar Jesus como o mestre da sabedoria, de uma sabedoria que o fulano, que a pessoa, há de ter em relação a si mesmo. Enquanto no quarto evangelho, a sabedoria está em ouvir a palavra de Jesus e aderir a ele. Dou um exemplo rápido. Num texto de cunho gnóstico, conhecido como o Diálogo do Salvador, não está no Novo Testamento. Um discípulo pergunta para Jesus, depois de Jesus ter feito uma proclamação sobre o destino das pessoas, etc., o discípulo pergunta, mas, mestre, como poderemos saber o caminho que nos leva à salvação? Quem conhece o texto de João vai se lembrar que Tomé pergunta alguma coisa parecida para Jesus. Como é que nós vamos se nós não sabemos o caminho? No texto joanino, Jesus responde, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é visto como uma mediação indispensável no acesso da pessoa, da comunidade, a Deus. No texto do Diálogo do Salvador, diante de uma pergunta semelhante, Jesus responde, quem se conhece a si mesmo já sabe o caminho. Ou seja, Jesus é aquele que instiga em cada discípulo, em cada discípula, o que nós poderíamos chamar de conhecimento de si mesmo, autoconhecimento. E no desenvolvimento deste conhecimento sobre si, se descobre o caminho da salvação. No texto joanino, não. Há uma relação, digamos assim, de dependência entre a pessoa, a comunidade e Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. E assim por diante. Então, há uma diferenciação importante a ser feita entre João e as correntes de cunho gnóstico, embora João possa ter recebido influências de pensamentos correntes desse teor e tenha impactado no século II, com certeza, né, movimentos gnósticos que se desenvolveram nesse tempo. Quanto à segunda pergunta, né, sobre as fontes utilizadas pelo evangelista, a gente consegue identificar algumas delas, mas com mais dificuldade do que no caso do estudo dos sinóticos, porque os sinóticos eu tenho textos que eu posso comparar, e na medida que eu comparo, eu identifico, né, fontes comuns utilizadas na escrita desses relatos. Seja como for, os estudos joaninos, eles tendem a identificar ao menos duas fontes, ao menos. Uma primeira fonte seria a fonte dos sinais, ou seja, uma sequência de narrações destes eventos significativos, né, realizados por Jesus. Por que é que se diz que isso talvez tenha sido tenha existido, né, uma narração prévia utilizada pelo evangelista? Porque alguns destes sinais, eles aparecem na mesma ordem, não são todos, mas alguns aparecem na mesma ordem
que aparecem nos evangelhos sinóticos. Então, a conclusão, a suposição, a hipótese que se coloca é o evangelista sinótico, eventualmente o redator de Marcos, terá conhecido uma sequência de narrativas desse teor, que também teria sido utilizada, não é, pelo redator joanino. Então, a fonte dos sinais. E outro texto outra fonte que, em geral, se costuma identificar como tendo sido utilizada na redação do quarto evangelho é um relato da morte e ressurreição de Jesus. Também por razões de ordem literária, por razões de parentesco, né, literário com as narrativas sinóticas da morte e ressurreição, e inclusive com textos apócrifos, que tratam, né, dos mesmos eventos. Então, se acredita que também tem existido uma narrativa da morte e ressurreição de Jesus que tenha servido para o relato de Marcos, para relatos apócrifos, relatos que não estão no Novo Testamento, e o relato joanino. Certo. Professor, e como está estruturado o Evangelho segundo João? Já falamos no início, mas se a gente pudesse voltar, questão visual, conteúdo, como está dividido? Não, há várias maneiras de se pensar essa estruturação, né? Mas no livro que eu escrevi, né, que vocês apresentaram no começo, eu proponho uma organização que, na verdade, não é minha. Vários outros estudiosos vão nesta direção, e ela se encontra reproduzida também no texto do Evangelho segundo João da Bíblia Pastoral, da nova Bíblia Pastoral, que eu tive a honra de trabalhar, né, de fazer a tradução, as notas, etc., da nova edição, da nova Bíblia Pastoral. E, fundamentalmente, o que a gente tem? A gente tem o Evangelho enquanto tal, que vai do capítulo 1 ao capítulo 20. E eu insisto no 20, já explico por quê. Dividido, esse conjunto de 20 capítulos, em duas grandes partes. Uma introdução abrindo e uma conclusão fechando. A introdução, em caráter fundamentalmente poético, é constituída pelos primeiros 18 versículos do Evangelho, né, o chamado prólogo do Evangelho segundo João. Trata-se de um hino, né, que proclama justamente aquilo que eu mencionava agora há pouco, né, a palavra de Deus que existia desde todo sempre e que veio ao mundo, não foi recebida e agora se encarnou, né, e armou sua tenda no meio das pessoas, né? E o hino termina com a proclamação fundamental de que Jesus é aquele por meio do qual o Pai se torna visível, o Pai se torna conhecido. Bem, então, no capítulo 1, versículo 19, até o final do capítulo 12, nós teremos a seção chamada O Livro dos Sinais. Né? Não vou repetir aqui o que já foi falado, mas a narração ela se estrutura, né, nessas 7 raízes, digamos assim. Né? Então, uma introdução ao Livro dos Sinais no restante do capítulo 1, o princípio dos sinais, como diz o evangelista, no começo do capítulo 2, e depois aquela sequência dos sinais e as reflexões narrativas que o evangelista vai propondo, né, como desdobramentos, né, para cada um desses sinais. E a gente vai até o capítulo 12, como eu já disse, e o livro dos sinais é, então, o modo pelo qual a atividade pública de Jesus é apresentada, em torno e a partir dos sinais. Essa sessão termina dizendo que, embora Jesus tenha feito muitos sinais, ele não alcançou uma aceitação mais ampla. O texto termina
de modo até um tanto frustrante ou frustrado, porque os sinais não surtiram, né, os efeitos que se poderia imaginar, né? Isso serve de transição para nós irmos à segunda parte do livro, do Evangelho, que alguns chamam de livro da hora de Jesus, outros chamam, eu chamei assim, o livro da glória de Jesus. Enquanto o livro dos sinais se desdobrou naquele período, né, entre as 3 Páscoas, como a gente falou antes, o livro da glória, que começa no capítulo 13 e vai até quase o final do capítulo 20, ele se concentra em pouquíssimos dias. Por quê? Porque ele começa na véspera da morte de Jesus. Ele começa com o relato da última ceia, que não é a mesma ceia, a mesma cena que a gente pode imaginar a partir da leitura dos sinóticos, mas é a última ceia centrada no evento do chamado lava-pés. E o que a gente vai ter no capítulo 13, a partir da cena do lava-pés, é a cena propriamente dita, e depois uma série de admoestações, de recomendações, de conselhos que Jesus deixa para aquelas pessoas que o seguem, para os seus discípulos. Culminando no capítulo 17, com uma oração que Jesus faz, entregando ao Pai a sua pessoa, a sua atividade, e confiando ao Pai que as pessoas que o seguem, né, saberão levar adiante, né, aquilo que ele inaugurou. Então, essa é a primeira parte do livro da glória, alguns chamam essa sessão de o testamento de Jesus. E a segunda parte do livro da glória, capítulos 18, 19 e 20, esses capítulos apresentam uma narração com traços joaninos muito marcados, mas com muitas semelhanças também em relação aos evangelhos sinóticos, dos eventos da prisão, condenação, né, morte e ressurreição de Jesus. E o evangelho termina com 2 versículos no final do capítulo 20. Os 2 últimos versículos do capítulo 20. Neles se apresenta a conclusão do evangelho. E esses 2 versículos, apesar de eles serem só 2, eles são importantíssimos, porque eles identificam pelo menos 2 coisas. Primeiro, o modo pelo qual o evangelista organizou sua obra. Ele diz, Jesus fez muitos outros sinais que eu não escrevi. Ou seja, ele diz para nós, ele fez uma seleção de material. Segunda coisa, ele diz, ele confessa, ele explicita qual foi o critério de seleção que ele adotou. Porque ele vai dizer, isto que eu escrevi, eu o fiz para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida no nome dele. Ou seja, o evangelista tem um público, uma comunidade, um grupo, do qual ele provavelmente faz parte, ele é uma liderança, né? E ele pensa neste público, naquilo que este público está vivendo, as agruras que está enfrentando, que não eram poucas, e em função desta situação muito específica, ele escolhe os materiais que ele coloca por escrito e dá, né, a sua tinta, a sua coloração, as suas marcas, né? E, finalmente, a gente tem um apêndice, o capítulo 21. O capítulo 21 foi anexado algum tempo depois, né, já numa outra situação, numa outra circunstância, né, mas ele claramente se distingue, né, do conjunto anterior, né, o grosso mesmo do evangelho, que vai do capítulo 1 ao 20. Gente, que momento de formação, hein? Uma aula mesmo. Tem uma pergunta aqui, eu sei que nosso tempo já tá no limite, mas tem uma pergunta aqui
que a Solange fez, ela já havia feito. Solange, ela já estava separadinha aqui para eu passar para o professor, tá bom? E ela refez agora, e eu acho que é uma questão muito importante para a gente discutir em relação ao Evangelho. Então, a Solange de Souza, ela faz ela coloca a seguinte questão: gostaria que fosse comentado a questão das mulheres no momento da cruz. Os sinóticos colocam as mulheres ao longe e o de João coloca Maria ao pé da cruz. Ao pé da cruz seria simbólico? Como ler esse fato? Como interpretar? E aí eu gostaria de emendar com uma outra questão que tem aqui, que é o pedido para que o senhor falasse sobre a questão do discípulo amado. Olá, vamos lá. A fundo, vamos lá. É exatamente isso. Os evangelhos sinóticos colocam as mulheres à distância, Maria Madalena à frente. Detalhe, nos evangelhos sinóticos, Maria, a mãe de Jesus, não está presente. No texto joanino, a gente tem algumas mulheres, mas, em particular, se destaca a figura da mãe de Jesus e, junto dela, o discípulo amado, aos pés da cruz. Então, fazendo aí o mapeamento do que os textos nos apresentam. Nos episódios, nas práticas de crucificação que os romanos realizavam, e elas aconteceram em grande quantidade, Jesus não foi o único, em geral, não se permitia a aproximação de pessoas próximas pessoas ligadas a quem estava ali sendo sentenciado, de sorte que a cena joanina, ela adquire um caráter altamente simbólico, que demanda justamente a pergunta na direção daquilo que foi formulado. Já nos evangelhos sinóticos, a gente tem uma reprodução no texto daquilo que costumava ser a prática. As pessoas que eventualmente acompanhassem a execução de uma pessoa que estava sendo crucificada, ficavam ao longe, e as execuções elas eram públicas, porque eram mortes destinadas a intimidar, eram mortes exemplares. Então, no caso joanino, a gente tem uma subversão da regra. E não é a única vez que no texto joanino coisas desse tipo acontecem. Então, a mãe de Jesus e o discípulo amado. E, inclusive, no texto joanino, você tem uma palavra do Jesus crucificado que é endereçada à mãe e ao discípulo. E é uma palavra que está só no Evangelho segundo João, não está nos outros. Mulher, eis o teu filho, filho, eis tua mãe. Eu teria que me demorar muito para poder comentar os elementos todos dessa cena, mas eu diria assim, a mãe de Jesus aparece 2 vezes em João. Aparece nesta vez e havia aparecido lá no princípio dos sinais, lá no capítulo 2, nas bodas de Caná. E lá, Jesus tinha dito a ela, quando ela foi se queixar, ou foi ali pedir um apoio dele, porque estava faltando vinho, ele diz, mulher, não chegou minha hora. Agora chegou. Agora, capítulo 19, o alto da cruz. Por isso o livro da hora, / glória de Jesus. Então, a figura da mãe de Jesus há de ser pensada no quarto evangelho em conexão, fazendo conexão entre essas 2 cenas. E levando-se em consideração que ela não é chamada de mãe, ela é chamada de mulher. Agora, aqui na crucificação, ela está em estreita proximidade com o discípulo amado, e inclusive se diz que depois que Jesus
dirigiu a eles a palavra em questão, o discípulo recebeu a mãe de Jesus em sua casa. O que, em geral, os intérpretes dizem é que está representada nesta cena, simbolicamente, a continuação da trajetória do grupo seguidor de Jesus. Ou seja, a casa que o discípulo abre as portas, né, para acolher a mãe que acaba de perder o seu filho, é uma expressão, é um símbolo da comunidade, né, que acolhe, através da mãe, o filho, o que ele significa, a sua mensagem, o seu evangelho. Então, a casa aqui, mais do que a residência do discípulo, é o lugar em que a comunidade, né, trata de fazer o seu caminho sem a presença física de Jesus. É como se fosse, né, aquilo que na narrativa lucana acontece em Pentecostes. Costuma-se dizer que Pentecostes é o início da igreja, né? Não gosto muito dessa formulação, mas a ideia é essa. No texto joanino, nós teríamos, nesta cena, a inauguração da comunidade nesse novo tempo. Então, a inauguração de um novo tempo da comunidade, né, agora sem a presença material, física de Jesus no seu meio. Com isso, sou conduzido a fazer a referência à expressão do discípulo amado, né, que era a segunda parte da pergunta. Então, discípulo amado é uma expressão que também só aparece no quarto evangelho. E quando fizeram aquelas associações às quais eu me referi no começo, o João, irmão de Tiago, o João do Apocalipse, o evangelista, todos eles viraram a mesma pessoa, no mesmo pacote colocaram o discípulo amado. Daí aquilo que a gente conhece pela tradição. João é um dos 12, o discípulo amado que redigiu o evangelho. E ainda, por extensão, escreveu o Apocalipse também. Tudo indica, não tenho como mostrar isso aqui no detalhe, tudo indica que cada figura dessas era uma. Mas o discípulo amado, eu vou aqui retomar uma sugestão feita por um grande estudioso do quarto evangelho, e a sua obra principal, Paulo publicou já faz muito tempo, é um livro fundamental para quem quer mergulhar nos meandros do evangelho joanino, é o livro do Raymond Brown, A Comunidade do Discípulo Amado. É um livro já clássico, fundamental, né, para o conhecimento deste evangelho e das cartas. Então ele vai dizer, Raymond Brown vai dizer, o discípulo amado foi alguém muito próximo a Jesus que não fazia parte do grupo dos 12. E foi em torno dele que se formou uma comunidade seguidora de Jesus, autônoma, distinta de outras comunidades que se criaram a partir da atuação missionária dos 12 e de outras lideranças, como Maria Madalena, etc, etc. Esta figura do discípulo amado, que a gente não sabe quem é, não sabe o nome, o evangelista faz questão de manter essa figura no anonimato, para salientar justamente o seu caráter discipular, ou seja, de alguém comprometido, seguidor de Jesus. Esse discípulo deve ter sido uma figura tão marcante na vida desta comunidade, que as memórias a respeito de Jesus, que um dia serão colocadas por escrito no Evangelho segundo João, de alguma maneira passaram, vamos dizer assim, pelo filtro do seu entendimento, da sua interpretação, do modo como ele, conhecedor destas memórias, transmitiu para o grupo que se criou e se desenvolveu em torno dele. Não é possível saber muito mais a respeito deste discípulo,
além de saber como diz o quarto evangelho, que ele antes era discípulo de João Batista, ele se torna discípulo de Jesus depois de ter convivido com João Batista, e possivelmente tivesse uma abertura, ou pelo menos suscitasse uma abertura daquele grupo para acolher pessoas que eram marginalizadas a partir dos critérios utilizados na época pela religião oficial. Eu estou me referindo especificamente a pessoas de origem samaritana, que vão se incorporar a esta comunidade do discípulo amado, muito provavelmente por influência ou pela ação desta personagem fascinante, mas da qual a gente não sabe o nome. Né? E a presença desta gente samaritana está representada no Evangelho pela cena famosa, que a gente já mencionou, do encontro de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4, cena essa absolutamente exclusiva do quarto Evangelho. Perfeito. Gente, perfeito, que maravilha. Deveríamos ter aqui mais 1, 2 horas, né? Tem muita gente aqui comentando, infelizmente a gente não vai ter... Oi? Infelizmente a gente não consegue... Tem muita gente comentando e a gente não consegue colocar todos os comentários, né? A Silvia tá aqui, sério, cada João seria uma pessoa diferente? Entre outras colocações, a Glória Barros faz a seguinte colocação: que maravilha ouvir quem tem tanto para contar. Eu concordo contigo, Glória, que maravilha a gente poder ouvir o professor hoje, que tanta clareza nos trouxe sobre o Evangelho segundo João, e ele trouxe também algumas indicações, né, de leitura, trouxe algumas chaves para as nossas leituras sobre esse Evangelho. Professor, muito obrigada pela sua colaboração, pela sua participação, pela sua disponibilidade em tão bem nos dar essa aula, que foi uma aula hoje, né, Cleane? Maravilhosa. Muito obrigada, professor, pela contribuição. Pela oportunidade, saúdo toda a equipe Paulus, um grande abraço a Paulo Basalha, querido amigo. Uma saudação a todas as pessoas que nos acompanharam e enriqueceram aqui esse nosso momento com as suas perguntas, suas observações. Que tenha sido, então, de proveito essa reflexão para um mergulho sempre novo num texto fascinante. O Evangelho segundo João é efetivamente um texto fascinante. Então, muito obrigado também da minha parte. Um texto fascinante. Eu convido, inclusive, o senhor, numa possibilidade, ou na possibilidade que o senhor tiver, de entrar na página da Paulus no Facebook, nessa live, que o senhor vai ver tantos comentários de alunos do senhor, inclusive, que estão fazendo colocações ali, que estão agradecendo, algumas questões até que a gente não conseguiu colocar aqui, mas as pessoas estão se manifestando em relação a essa live. Ok. Quero agradecer de forma muito especial todos vocês que estiveram aqui conosco, todos vocês que participaram, todos vocês que comentaram, que fizeram as suas perguntas. Esse conteúdo ele fica disponível aqui pelo Facebook, também depois nós vamos incluí-los no YouTube e no Instagram, tá? Mais uma vez, convido todos vocês a compartilharem esse conteúdo. Quero agradecer de forma muito especial ao Pedro, ao professor, a você, Cleane, também, que nós encerramos hoje com chave de ouro o nosso ciclo de lives sobre Bíblia. Muito obrigada a todos.